que a Bíblia quis dizer com a frase que Jesus ele é a luz do mundo? A Bíblia diz que nosso Senhor Jesus, ele é a luz para esse mundo. Mas o que a Bíblia quis dizer com esse assunto? O que a Bíblia quer enfatizar sobre esse assunto? No devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre o sentido dessa frase, quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, eu entro aqui para trazer um devocional para abençoar a tua vida. Para abençoar a tua vida. Então, se você não quer perder nenhum devocional, se inscreve no canal, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, ativa o sininho das notificações para que você possa receber todos os dias, né, a notificaçãozinha desse devocional. Às 5 horas da manhã eu estou liberando para que você possa ser abençoado com uma palavra. O texto que nós vamos tratar hoje está em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12, palavras de Jesus, se você puder, você abre a sua Bíblia e acompanhe comigo, que diz o seguinte: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se intitula sendo a luz do mundo. Por que ele é a luz do mundo? Qual que é o sentido dessa frase? E eu quero trabalhar isso com vocês. Primeiramente, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender o seguinte: que o mundo inteiro, todas as pessoas que não têm Jesus, quando a gente fala mundo, a gente não está falando das árvores, dos rios, a gente está falando de pessoas. Quando a Bíblia fala mundo, está se referindo às pessoas. Então, as pessoas, o mundo, eles estão em trevas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho e eles não venham a salvação, para que eles não venham a fé. Quem é o Deus deste século? Satanás, é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas que estão nesse mundo. Então elas estão cegas, elas estão em trevas. Quando a Bíblia diz que esse mundo está em trevas, não é que está tudo escuro no sentido literal, mas as trevas que a Bíblia está falando aqui é que as pessoas estão presas nos seus pecados. Elas estão ali na prática do pecado, porque o pecado, quando a Bíblia fala trevas, ela está se referindo ao pecado. E Jesus é a luz que vai iluminar sobre essas trevas. Então, se você for olhar rapidamente aí para o mundo, para as notícias, você vai ver que o mundo hoje em dia está afundado em imoralidade sexual. A todo lugar que você vai, você vê a imoralidade sexual em voga. Você vê no Instagram, você vê no Facebook, você vê no YouTube, você vê na TV, você vê nesses programas de reality show. Em todo lugar você vê a imoralidade sexual. Pessoas sensualizando, mulheres com roupas curtas, homens com roupas curtas, né, mostrando ali o seu corpo. Ou seja, eles estão em trevas. Eles estão afundados no pecado da imoralidade sexual. Você vê por aí afora assassinatos, você vê furtos, roubos, você vê estupros, você vê traições, você vê adultérios, você vê mentira, você vê soberba, orgulho, você vê heresias sendo pregadas dentro das igrejas, você vê pessoas presas nas drogas, nas bebidas. Então, isso aqui que eu acabei de citar para vocês são as trevas que as pessoas estão presas. O Deus deste século as aprisionou debaixo dessas práticas. Elas estão presas nas trevas. Isso que a Bíblia, quando fala treva, está se referindo aos pecados. E muitas pessoas nesse mundo estão presas nessas práticas. Com certeza você deve conhecer alguém que é um drogado, um alcoólatra, um imoral. Eles estão presos nas trevas. Agora, qual que é a solução para esse problema? E aqui a gente vai entrar no tema do vídeo, que eu vou explicar quando a Bíblia fala que Jesus ele é luz. Essas pessoas estão presas no pecado. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele vem com a sua luz para iluminar a vida dos homens. Então, quando é que Jesus ilumina ou quando é que Jesus brilha a sua luz sobre essas pessoas? É quando o evangelho ele é pregado. Então, Jesus ele brilha a sua luz quando ele diz aqui no verso 12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Como é que Jesus brilha a sua luz? Através da pregação do evangelho. Quando alguém prega o evangelho, ele está levando luz a essas pessoas. Ele está clareando o local onde elas estão. Porque o evangelho, ele traz consigo a esperança da salvação. O evangelho também, quando alguém prega o evangelho, essa pessoa está denunciando o pecado. Ela está pregando contra a imoralidade sexual, está pregando contra o adultério, contra os assassinatos, né? Essa pessoa está pregando contra essas práticas desse mundo, então ela está levando luz. E o evangelho confronta, o evangelho aponta, o evangelho julga, o evangelho mostra a essas pessoas a situação delas. Então, a luz de Jesus vem nesse sentido, para iluminar o caminho das pessoas que estão aí fora, no sentido que elas possam ver
que elas estão caminhando para o inferno, que elas estão perdidas. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, é eu que vou iluminar a vida dessas pessoas e trazer a elas salvação. Então, quando é que a luz de Jesus brilha? Quando alguém prega o evangelho e denuncia o pecado através da Bíblia. É por isso que você vê aí fora famosos dizendo que a Bíblia deve ser reescrita, que a Bíblia está errada, que a Bíblia tem que mudar e algumas coisas que estão dentro da Bíblia. Você vê a Xuxa falando sobre isso. Você vê outros famosos dizendo que a Bíblia está errada, que a Bíblia não condena a prática do homossexualismo. Ou seja, distorcendo a Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada. Então essas pessoas estão indo contra a Bíblia porque sabem que através da Bíblia, através da luz da Bíblia, é que essas pessoas são libertas. Então a gente precisa entender que somente Jesus tem o poder para libertar o pecador, que somente Jesus tem o poder para trazer luz. Nós que somos cristãos estamos na luz, porque nós fomos iluminados pelo Evangelho e hoje em dia a nossa vida foi mudada. Como é que eu sei, pastor, que a luz do Evangelho entrou na minha vida? Que a luz de Jesus está dentro da minha casa? Que a luz de Jesus veio na minha vida? Como é que eu sei? Através do seu comportamento, das suas atitudes. Porque se viver em trevas é viver na prática do pecado, estar na luz é ver uma vida santa, é ser um esposo fiel à sua esposa, é ser um bom patrão, é ser um bom empregado, é pagar as contas em dias, é ser um homem verdadeiro, é um homem que não mente, que não vive na prática da mentira, é ser um homem que não cobiça, né, mulher ou homem na rua, é ser um homem que não é imoral, é ser um homem ou uma mulher que não vive chamando palavrão, xingando os outros. Então isso é andar na luz. É ir contrário a esse mundo, é ir contrário aos padrões e preceitos desse mundo. Então assim que eu sei que a luz entrou na minha vida. Então, para me finalizar esse vídeo, Jesus ele é a luz do mundo. Nós precisamos dessa luz e você que tem essa luz, você precisa levar essa luz para outras pessoas, para que essas pessoas encontrem a verdade do evangelho, para que essas pessoas tenham a salvação, porque senão elas serão condenadas, serão lançadas no inferno. Amém? Esse foi o devocional de hoje a respeito de Jesus, que ele é a nossa luz. Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Ó soberano Deus, graças te damos por nós termos acesso a essa luz, por estarmos debaixo desse evangelho, por termos essa verdade de Jesus Cristo em nossa vida. Te pedimos, Senhor, que essa luz também chegue a outras pessoas, chegue aos nossos familiares que não são cristãos, aos nossos amigos que ainda não conhecem o evangelho de Jesus. Chegue, Senhor Jesus, àquelas pessoas que trabalham conosco, nossos vizinhos, aqueles que estão perto, até mesmo aqueles que estão longe, Senhor. Que a tua luz, a luz do teu evangelho, assim como chegou em nossas vidas, chegue na vida dessas pessoas que estão presas no pecado. Chegue na vida desses famosos, dessas pessoas que têm fama, mas que vivem na prática do pecado, que acreditam que a vida deles está correta. Que a tua luz chegue na vida deles, para que eles possam encontrar em ti a salvação, para que eles possam ter os seus olhos abertos e enxergarem que eles estão caminhando para o inferno. Mas que o Senhor é aquele que pode mudar a trajetória deles e dirigi-los à nova Jerusalém, à vida eterna com Cristo, através da tua salvação. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço hoje, é o que eu te peço pela vida das pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, o que você achou desse devocional, deixa o seu comentário aí embaixo, compartilha com alguém, você vai estar me ajudando, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.